Bom, meu nome é Nadiana, sou assistente social, professora no Colégio Politécnico, né. Venho hoje aqui, para a gente fazer um debate com relação à atuação do assistente social frente às questões de calamidade pública, né, principalmente, nesse contexto atual da pandemia, né. Gostaria de agradecer o convite realizado pelos professores do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria, né, parabenizar também por promover esse momento de debate e reflexão, né, na semana aí que estamos comemorando o aniversário, né, da nossa profissão, né, os nossos colegas, enfim, todos esses que hoje se encontram na linha de frente do enfrentamento à pandemia, né, então não é um período fácil, é um momento diferente, estamos tendo que nos reinventar, né, esse momento é um momento de reinvenção, né, a qual a gente está aqui procurando estabelecer conexões, debates, usando as tecnologias e como, a gente vem conseguindo, minimizar os efeitos do isolamento social, né. Também quero, parabenizar, todos os assistentes sociais que estão na linha de frente, né, que vêm sendo desafiados e sendo convocados pela categoria profissional, né, e toda a categoria profissional na sua atuação direta, né. É um momento que, historicamente marca, né, a atuação do serviço social de forma diferente, a qual a gente realmente tem que se reinventar, né, pensando em estratégias e intervenções diferenciadas. Também parabenizar os nossos colegas, né, assistentes sociais que hoje estão atuando na docência, né, que também estão tendo que se reinventar, né, criar alternativas criativas, elos viáveis, né, para estabelecer esse processo de formação, né, e visando a importância do isolamento. E principalmente também aos nossos acadêmicos de serviço social, que também enfrentam o desafio do isolamento, né, e que estão enfrentando como poder ser a sua formação, né, enfim. Não é um momento fácil, né, é um momento que nos desafiam a toda a categoria profissional e que realmente, a gente precisa estabelecer elos de conexão para que a gente consiga construir aí alternativas e formas de enfrentamento. Bom, eu sou assistente social formada há 10 anos pela Universidade Franciscana, né. Tive a oportunidade de atuar em algumas frentes de trabalho, entre elas a habitação e a saúde mental. Em 2014 eu ingressei como residente em saúde mental pelo programa da residência da Universidade Federal de Santa Maria. Em 2016 eu iniciei meu mestrado em serviço social na PUC e em 2018 então eu ingressei como professora na Universidade Federal de Santa Maria, como docente no Colégio Politécnico, aonde hoje então eu foco, a minha área dentro da formação para os cursos técnicos na área da saúde, né. Atualmente eu também sou doutoranda em serviço social pela PUC Rio Grande do Sul, né, e um pouco desse convite vem pelo fato de eu ter dedicado os meus estudos, né, minha trajetória desde a da residência e muito afinado no mestrado, né, estudos relacionados a desastres, à política de saúde, principalmente, né, por ter sido uma assistente social que no momento que a gente vivenciou o desastre em Santa Maria, eu pude atuar como voluntária e depois, vivenciar um pouco do impacto, né, do que o desastre ele provocou na cidade de Santa Maria e na rede, né, de atendimento através da inserção, num serviço de saúde mental. Então, a minha discussão com relação a desastres, ela está relacionada, então, a essa vivência profissional.
é importante a gente entender que quando a gente pensa em desastres e pensar a situação em calamidade pública, né, e hoje, principalmente a questão da pandemia, a gente precisa entender qual é o cenário, né? Qual é o cenário que a pandemia, então, ela encontra neste momento. Então, é um momento sério, né, de enfrentamento no mundo inteiro, né? Não é um fato isolado. Nós vivemos em 2009 a pandemia da H1N1, mas ela teve impactos um pouco diferente do que a pandemia do coronavírus ela vem nos provocado, né? Principalmente essas restrições bem mais significativas com relação ao isolamento, né? Então, é um momento sério que o mundo inteiro, né, os estados, o Brasil principalmente, ele vem vivenciando. Quando você tem um governo que ele não considera essas condições de vida, onde ele está marcado pela condição de mercado, né, onde ele desfaz do isolamento social, justamente a gente se depara com essas questões de pouco investimento mesmo e principalmente em estratégias muito ineficientes com relação ao enfrentamento do Covid, né? O governo federal ele vem se colocando de forma muito incipiente, né, nesse enfrentamento do Covid-19 e acentuado também a esses traços, essas características desse estado particularmente intensificado, né, a partir do golpe de 2016, né, que trouxe elementos diferenciados ao processo de contrarreforma do Estado, né, e principalmente a gente percebe hoje dentro das políticas sociais, a política de saúde, que é a política que hoje tem sido mais exigida, né, no enfrentamento ao Covid. Então, nesse sentido de intensificar, né, de intensificação desses traços do neoliberalismo. E numa perspectiva ultra neoliberal, né, ou que a gente poderia se dizer de um neoliberalismo mais ortodoxo. Então, essa pandemia de 2019, ela só vem agravar e acentuar ainda mais as contradições desse processo, né? Então, lá em 2016, a gente teve, com o golpe da presidenta, e a partir disso a gente teve uma série de direitos sociais a quais nós tivemos algumas percas, né? Inclusive, mais à frente eu vou falar da emenda constitucional 95, que justamente congela, né, em 20 anos, né, os recursos e investimentos, principalmente no que diz respeito às políticas sociais. E isso hoje vem também gerar um impacto, né, e acentuar muito mais essas contradições e essas expressões de desigualdade social que hoje a pandemia ela revela, tá? É uma expressão muito clara disso, né, que a gente tá, então retomo com vocês, principalmente para nós assistentes sociais que atuamos, né, na linha de frente e vivemos, né, compreendemos o impacto disso nas famílias mais vulneráveis, né, e que estamos atuando nas políticas sociais, né, o grande absurdo, então, que foi a aprovação da emenda constitucional 95, né, trazendo que no mundo inteiro não existe algo similar, né, e que limite tanto, né, gastos primários, né, principalmente com serviços de saúde, previdência, educação, né? Então, é até uma excrescência no ponto de vista jurídico e legislativo, né? Você limitar os gastos primários do Estado brasileiro em 20 anos, né? Em qualquer perspectiva mais racional ou num ponto de racionalidade, mesmo que seja dentro de uma racionalidade instrumental burguesa, a gente consegue prever, né, e entender que em 20 anos da existência de uma nação, né, ou de um país, pode acontecer qualquer tragédia, né, e que essas tragédias, como já vivenciamos aí a questão
das minerações, né, a própria questão de Mariana também, né, que foram desastres locais, mas que com certeza, né, representaram grandes tragédias e que vão, né, necessitaram da mobilização de recursos. E hoje, né, a pandemia nos mostra que essa emenda constitucional, né, ela é um absurdo. Você não pode ter um congelamento de 20 anos, né, de gastos públicos. Você desqualificar, né, os serviços públicos, justamente esses que são os mais solicitados em situações de emergências, desastres e calamidades públicas, né? Mas a gente sabe, né, que esse percurso, né, desde a aprovação de 2016, né, que estamos aí em 2020, então em menos de 4 anos a gente já está enfrentando, né, uma grande pandemia e que está hoje limitada em seu enfrentamento com essa emenda constitucional, né, e que diante desse contexto a gente consegue compreender a necessidade da sua revogação, né, principalmente junto aos movimentos sociais e particularmente aos movimentos que solidificam, né, a saúde pública, né. Destacar também que a importância dessa reflexão, né, do serviço social no enfrentamento a calamidades públicas, a desastres, nesse momento, né, principalmente nesse momento de enfrentamento da pandemia do Covid-19, né, principalmente levando em consideração que essa pandemia ela agrava as expressões da questão social, que sempre tiveram presentes na nossa sociabilidade brasileira, né? Então, pensar, por exemplo, a situação da violência contra a mulher, né, a incidência, né, de violência contra a criança e adolescente, a violência contra o idoso, né, todas essas expressões, todas essas questões, elas já vinham sendo, né, são questões a qual já faziam parte do cotidiano com altos índices, né, a qual, né, assistentes sociais e profissionais em geral vêm atuando para o enfrentamento, e a gente sabe que isso, com o isolamento social, né, com os serviços também tendo que se reinventar, se reformular dentro desse processo, né, tudo isso se agrava, né? Então, a pandemia ela vai mostrando o desenho, né, de como isso, então, ela pode realmente se agravar na sociedade, né? Outro ponto, para além disso também a população de situação de rua, né, a população do sistema prisional, que é bem importante também a gente pensar nesse processo de pandemia, né, a própria situação de desemprego, né, que hoje a população, né, já antes da pandemia já víamos alto índices de desemprego e muito também em virtude dessas flexibilizações de trabalho, né, do próprio trabalho informal, a qual vinha sendo tão fortalecido por esse governo, né? Então, você criar estratégias para empreendedorismo, para trabalhos informais, né? E desqualificar, né? Retirando da população os direitos sociais trabalhistas. Então, tudo isso hoje, a pandemia, ela vem referenciando, ela vem evidenciando de forma muito mais agravante, né? Outro ponto, então, né, que a gente também pode estar trazendo aqui na nossa discussão, né, que na saúde, essa importância, essa relevância, né, na inserção do processo de trabalho em saúde em tempos de coronavírus, então, né, a importância do assistente social ganha uma proporção maior. Porque quando a gente pensa em saúde, em cuidado em saúde, a gente tem que pensar também, né, nas condições para se ter, né, um cuidado em saúde. E agora, né, nos condicionantes da saúde. E num período de pandemia, onde as pessoas elas ficam, elas estão mais suscetíveis, elas, né, muitas não estão conseguindo desenvolver o seu trabalho,
estão sem, né, muitas famílias estão numa condição sem renda, né, de habitações também muito precárias, né, condições comunitárias precárias, né, um alto número também de uma população em situação de rua. Então, tudo isso ganha uma proporção maior, né, e mostra a necessidade de olhar para esses condicionantes da saúde, para esse cuidado. E aí que o assistente social, né, quanto profissional, que ele entra e ele atua junto com essas equipes de saúde, né? Então, em tempos de Covid, isso ganha uma proporção maior e revela a importância deste profissional, né, nesse momento. No entanto, nessa conjuntura também intensificada, esses traços de racionalidade, principalmente da Contra-Reforma, um dos traços é a lógica, né, e a ênfase na assistencialização e na emergencialização das práticas em saúde, né? Então, o que traz o assunto da urgência para o nosso cotidiano, o enfoque do serviço social para essas práticas, né? Então, mais emergenciais em decorrências dessa racionalidade hegemônica na política de saúde, tá? E esse contexto da pandemia se aflora em um sentido que cada vez mais gestores, né, e com certeza tensionamentos maiores entre os setores, né, porque vão requisitar dos profissionais talvez muitas atribuições que não são de competências desses profissionais, né? Então, os assistentes sociais, eles precisam, sobre muito desses gestores, com um argumento, principalmente, que este contexto emergencial da pandemia, né, precisa-se de todos os trabalhadores em todas as linhas de frente. E a gente precisa estar atento a essas demandas, né? Porque o serviço social, ele tem a sua especificidade, né? E ele precisa estar com a sua atuação neste momento, né, em conformidade com o nosso código de ética, dentro também dos parâmetros de atuação do assistente social, né? Então, é importante que o assistente social ele tenha clareza neste momento e ele consiga estar dialogando, então, com os gestores, para que, mesmo nesse momento de pandemia, que a gente sabe que é um momento de reorganização dos serviços, né, que é um momento de reorganização das equipes, o serviço social ele possa, né, trabalhar dentro das suas especificidades. Recentemente, o professor Maurílio Castro de Matos, ele lançou um artigo, né, eu recomendo, assim, que os assistentes sociais possam acessar, porque ele faz toda uma discussão falando sobre a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, e o trabalho dos assistentes sociais na saúde, né? E o professor Maurílio, o que ele vai apontar nesse texto, né? Então, ele vai retomar a discussão nesse contexto da pandemia, que é importante que o assistente social ele se coloque em uma reflexão e um debate coletivo, né? Tanto com a equipe que ele integra de assistentes sociais, quanto também com equipes de assistentes sociais de outras instituições, né? E que eles possam refletir para fazer as escolhas necessárias, então, do que é mais importante dentro do serviço social, no sentido, né, de qualidade do atendimento ao usuário. Então, o que é prioridade segundo as competências e as atribuições profissionais, né? Não só, principalmente, não se afastando deste projeto ético-político, né, do nosso projeto ético-político e da lei que regulamenta a nossa profissão, né? Então, a fim que a gente possa qualificar esse trabalho em um contexto que é um contexto emergencial, né, a qual a pandemia nos coloca, né? Ainda o professor Maurílio, ele vai apontar algumas questões bem importantes, assim, para a atuação do assistente social, né? Como, por exemplo, que os serviços nos seus 3 níveis de atuação, né, nesse momento de reestruturação
e buscando formas, né, de comunicação com a população. Então é importante que o assistente social, né, tanto nesses 3 níveis de atuação, na saúde, e aqui eu estendo também para as outras políticas, né, da assistência, a política de habitação, né, que se busque formas de comunicação com a população, né? E aí entra o que hoje nós estamos, né, todos nós estamos desenvolvendo, que é o teletrabalho, né? Então, usar também das tecnologias para que esse trabalho possa trazer um fortalecimento junto aos usuários, tá? Então, mesmo em uma situação de calamidade, de uma pandemia, não se pode refender, né, referendar o discurso de que todos devem fazer tudo, né? Isso é o que o professor Maurílio vai falar, então, né? A gente precisa desmistificar que numa situação de emergência, de calamidade pública, de desastre, todo mundo pode fazer tudo. Não, né? Até porque as pessoas, elas precisam se sentir qualificadas, elas têm que estar qualificadas, elas precisam estar habilitadas, né, para desenvolver esses papéis. E dentro de uma situação de emergência, né, esses papéis, essas intervenções, elas precisam ser bem claras. E por isso que a importância, né, e daí aqui eu trago que eu evidenciei muito dentro da minha dissertação, da minha pesquisa de mestrado, da importância da construção de protocolos, né, de guias, de materiais que possam subsidiar dentro desses processos de emergência, né? Então, o assistente social, ele deve estar inserido também dentro dessas equipes na construção desses protocolos, tá? Outra questão também importante é que a gente deve, os assistentes sociais devem estar atentos, né, àquilo que são as suas competências, né, aquilo que resguarda o nosso agir profissional, né, e não acabar desenvolvendo atividades que vai, inclusive, caminhar contra, né, ou para um processo de desprofissionalização, né, da própria profissão. Então, é importante essa clareza, das competências, do papel que o assistente social vai desenvolver dentro desse processo, né? E por isso que eu retomo a questão da construção dos guias, dos protocolos, né? Que são de extrema importância. A gente precisa também analisar que podemos desenvolver, né? E nos inserir também no que precisamos apresentar de proposições, né? Tendo como balizadores as normativas da profissão. Então, a gente precisa estar amparado pelo nosso código de ética, pela lei que regulamenta a profissão, pela resolução do Conselho Federal e os parâmetros de atuação dos assistentes sociais, né? E aqui eu reforço o parâmetro de atuação do assistente social na política de saúde, que continua sendo uma referência para nós trabalhadores, né? Para os trabalhadores na área da saúde. Então, é necessário, é urgente, né, que a categoria ela se insira nas ações dos órgãos, principalmente, né, pensando numa situação em situações de desastres, situações de pandemia, a aproximação dos assistentes sociais aos órgãos que legitimam, né, que são principalmente a Defesa Civil, porque hoje a Defesa Civil ela está à frente na construção da gestão de risco, né, de desastres, de situações de epidemias, inclusive a Defesa Civil, né, dentro da sua descrição, sua conceituação sobre desastres, ela vai trazer que situações de pandemia, epidemias, né, emergências sanitárias são consideradas situações de desastres, né? Então, a importância que o assistente social ele possa se inserir na construção, né, na gestão desse risco, então pensar, né, anteriormente, numa situação antes do desastre e também, né, na sua atuação após esse desastre, tá? Então, tem um autor, né, o Dutra, que ele vai falar que a ausência do serviço social no dia a dia da instituição, né, dentro dessas organizações da defesa civil, dificultam uma reflexão mais crítica sobre os limites e desafios da implementação
de uma política nacional de proteção da defesa civil, né? Que os assistentes sociais ainda não fazem parte do quadro da instituição responsável por essa política, né? Então, eles são convocados apenas quando o desastre já aconteceu. E isso acaba limitando muito a atuação profissional, né? E principalmente as situações emergenciais e na continuidade dessas ações, porque geralmente o assistente social, quando ele é convocado, as situações ele já ocorreram, e aí ele precisa pensar no seu trabalho, ele precisa muitas vezes construir, né, uma linha de atuação dentro daquela instituição, dentro daquele órgão, pensando na rede, na construção de elos, né? Então, a importância do assistente social também poder estar se inserindo dentro desses espaços na construção de uma gestão, né, para se pensar nas questões emergenciais. Outro ponto também, né, que eu trago é que, de acordo, né, então, com as normativas da Política Nacional de Proteção e Defesa, né, situações de epidemia, de pandemia, né, como eu trouxe anteriormente, a Defesa Civil, então, ela vai classificar como um desastre, né, então, e é diante dessas situações de desastres, né, e hoje da pandemia, que compreende-se que a população acometida, ela torna-se duplamente mais vulnerável, né, e ela necessita da articulação das políticas públicas para esse enfrentamento dessas situações, pois as políticas sociais, elas vão definir, né, como essa linha, essa ação coletiva vai se concretizar e como os direitos sociais, né, eles vão poder ser garantidos em leis, tá? Então, por isso, vejam a importância do assistente social também poder estar se qualificando mais nessa área, tá? Um exemplo, né, que a gente pode pensar, né, e que vem sendo discutido bastante, né, é a inserção, né, dos assistentes sociais dentro das unidades hospitalares, né, e que, então, dentro dessas unidades, priorizam, né, o atendimento com os usuários, principalmente com as queixas que podem estar relacionadas ao Covid-19. A gente sabe que hoje, dentro de uma situação de isolamento, né, muitas vezes não serão todos os profissionais que vão ter contato com o paciente, com o usuário que está lá no cuidado em saúde. Então, né, para além apenas do usuário, né, do paciente, o serviço social ele também pode trazer uma contribuição, né, para trabalhar trazendo informações com relação aos direitos, a próprias orientações de afastamento, a questões de afastamento do trabalho, né, a socialização das informações com as famílias e os amigos também, pensando no processo de prevenção, né? Então, assim, o assistente social, ele vem atuando em diferentes políticas sociais, né? Então, tanto o assistente social que está na saúde, quanto o assistente social que está na previdência, na política de assistência, ele pode, né, atuar dentro dessa perspectiva. Recentemente, semana passada, teve uma live com a professora Tatiana Heidel, da URGS, né, que ela está na Espanha, em virtude do pós-doc dela, e ela acabou relatando um pouco, né, e eu queria compartilhar com vocês. Ela trouxe algumas experiências, né, apesar dela estar vivendo lá, né, o isolamento na Espanha, ela tem conseguido fazer algumas articulações com alguns assistentes sociais da Espanha, né? E ela pôde trazer, então, alguns elementos bem importantes, né? Uma das questões que me chamou a atenção é que ela falou que lá todos os assistentes sociais, todos os assistentes sociais lá estão trabalhando dentro da perspectiva do teletrabalho, tá? E daí ela trouxe, né, um exemplo, né, que, por exemplo, lá eles têm o colégio, né, de serviço social, que seria como se fosse o nosso conselho federal, e que os assistentes sociais, inclusive, né, dentro
possibilidade do teletrabalho estão sendo capacitados para fazer entrevistas online. Então, lá eles estão trabalhando muito através das videoconferências, entrevistas com os usuários, telefonemas, para realizar o acompanhamento dessas famílias, enfim, que lá, então, essa perspectiva do teletrabalho para os assistentes sociais está se configurando de uma forma bem fortalecida, né, em virtude do isolamento estar mais criterioso, né, que é o isolamento ad hoc, que eles chamam. Então, esse isolamento ele está mais criterioso na Espanha. Então, em virtude disso, os assistentes sociais vêm se utilizando mais das tecnologias do teletrabalho, né? É importante a gente também pensar, né, dentro dessa perspectiva de que, por mais que a gente tenha, né, a gente sabe que talvez o contexto da pandemia, após a pandemia, vamos aí ter novas configurações de trabalho e o próprio teletrabalho talvez venha para ficar, né? E essa é talvez uma crítica posterior daquilo que a gente possa entender como positivo ou como negativo, mas a importância nesse momento de também os assistentes sociais utilizar de estratégias, né? Pensar em alternativas que possam, então, colaborar para esse atendimento, para esse trabalho mais qualificado junto às famílias, tá? Outro ponto também importante, né, que o professor Maurílio, ele vai trazer, né, retomando então o texto do professor Maurílio, ele vai trazer que os assistentes sociais, eles têm uma grande contribuição fundamental nos diferentes serviços de saúde, né, e não é uma pandemia que vai alterar a sua importância, ou que se altera, o que se altera, na verdade, vai ser a forma como se dará o trabalho, né, e daí eu resgato o exemplo que eu trago lá da professora Tatiana, dos assistentes sociais na Espanha, mas mantendo, né, nossas atribuições privativas e de competências profissionais, né? Então, alguns pontos importantes, né, que precisam estar presentes dentro desse trabalho do assistente social. O fortalecimento, né, dos argumentos e condutas através do nosso aporte teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo, né, principalmente no embate com as gestões, né, priorizando e definindo ações principais a serem desenvolvidas neste período de pandemia, tá? Outro ponto importante é fortalecer as construções coletivas, né? Então, utilizando as tecnologias. Então, o assistente social, né, muitas vezes ele se encontra solitário, trabalhando lá em um determinado setor, né? Então, que ele consiga fazer troca com outros profissionais, né, que ele consiga constantemente estar em contato com outros colegas, né, e isso a tecnologia pode nos auxiliar. E buscar, outro ponto, né, então é buscar a articulação com colegas de outras redes, né, então procurar não ficar sozinho neste período de atuação, né, não atuar sozinho, tanto para entender, né, como esses outros serviços eles vêm atuando e eles vêm realizando o seu trabalho, como também para entender as formas de encaminhamento, né, e como que se pode, então, estar se realizando parcerias, né, e todo o aporte, né, que o assistente social vai necessitar no momento lá da intervenção com o usuário, tá? Outra questão importante é buscar um embasamento para dialogar frente a essas situações equivocadas, né? Recentemente, saiu uma normativa, né, do Ministério da Saúde que falava, né, com relação à questão do óbito, né, e faz uma referência equivocada que o serviço social, né, então poderia estar fazendo, né, essa referência do óbito, poderia estar fazendo a comunicação, e a gente sabe que não é atribuição do assistente social esse papel, né, que são outros profissionais da saúde, né, a exemplo médico. Então, é importante que o assistente social ele esteja munido dessas informações, que ele tenha clareza
das suas atribuições e que ele busque, né, dentro dessa perspectiva, um diálogo frente a essas situações com os gestores, né? E para isso, né, pode estar buscando junto ao serviço social, ao conjunto Cefes-CRES, né, que auxilie dentro desse processo, que inclusive, né, a gente teve aí notícias que os nosso conselho, né, federal, juntamente com os conselhos regionais, já fizeram as devidas notificações ao Ministério da Saúde, né, trazendo então desse equívoco da atribuição, né, então não seria atribuição do assistente social esse papel, tá? É importante também a gente saber que em uma situação de emergência, de desastre, o assistente social ele deve trabalhar por meio da elaboração e execução das políticas sociais, né? Então é como ele vai conseguir consolidar, né, a sua intervenção, o seu trabalho, viabilizando que os usuários, né, acessem de forma democrática a informação, conforme deliberada, né, pelo nosso Código de Ética Profissional. Então, o profissional possui ainda a responsabilidade com a sua formação continuada. Então, isso é importante também, né? A gente sabe que dentro desse processo de isolamento, muitas vezes, até dentro de processos depressivos mesmo, né, que acometem até a nossa saúde mental, e isso a gente tem que entender que os profissionais, né, num cotidiano de pressão, muitas vezes não conseguindo lidar, não conseguindo ter um aporte, um amparo dentro dos seus ambientes de trabalho, acabam, né, gerando esse processo de adoecimento, né? Mas para isso é importante que o assistente social ele busque essas informações. Quanto mais munido de informações, a maior vai ser a possibilidade de diálogo dele dentro dessas instituições, tá? Então, essa formação continuada, ela é muito importante, né? O próprio Conselho Regional, junto com nossos conselhos regionais, com o Conselho Federal, realizaram várias notas técnicas sobre a atuação do assistente social frente à pandemia, né? Tem uma série de critérios, né, de regulamentações, enfim, que auxiliam também, né, o assistente social dentro desse processo. Então, como é importante também o assistente social nesse momento estar acessando esses documentos, estar se munindo dessas informações, tá? Agora eu lembrei, né, até compartilhando com vocês, que a professora Tatiana também trouxe que, inclusive na Espanha, os assistentes sociais, por meio de um aplicativo, eles estão conseguindo acessar materiais de capacitação, né? Então, são exemplos muito importantes de como que a gente poderia se pensar, né, nessa capacitação, numa disseminação de uma capacitação para os assistentes sociais, né, que nunca atuaram numa situação de emergência, né, ou que ainda, né, porque cada situação de emergência, cada situação de desastre, né, ela vai ter questões diferenciadas, ela vai necessitar dos profissionais, né, que tem um processo de formação continuada. Então, esse foi um exemplo que eu achei muito rico, assim, né, a qual poderíamos, né, de repente, futuramente estar desenvolvendo aqui no Brasil, né. Claro que é importante a gente entender que o panorama atual, né, consiste um desafio, é um desafio para os profissionais da área da saúde, né, principalmente os assistentes sociais inseridos nessas equipes, né, que enfrentam cotidianamente o colapso de um sistema de saúde, né, pela própria falta de investimento dos hospitais, né, as questões das UTIs, os respiradores, esse hibridismo dessa parceria público-privado, né? Agora a gente tem aí uma grande construção de hospitais de campanha, que não são, nem todos são de gerência do serviço público, muitos, né, vão operar dentro da gerência dos sistemas privados. Então, tudo isso também, ele nos mostra um desafio, né, para os profissionais na atuação frente à pandemia, né? Visto também, né, que quantos profissionais da área da assistência também, das outras áreas que atuam dentro das políticas públicas, né, que visto que a população hoje,
mais atingida pelo Covid-19 é a população mais vulnerável economicamente, né? E que é uma população que hoje está acometida pelo desemprego, né? Que está numa condição de subemprego, ausência de moradia adequada, né? Muitas vezes a questão de condições sanitárias inadequadas, falta de abastecimento de água, né? Então, todas essas condições, né, todo esse contexto precisa ser levado em consideração nesse contexto brasileiro atual, né, que é demarcado não, né, pelo não acesso da população às políticas sociais, né, e é uma condição inadequada, né, do confinamento e da higiene. Você não pode acreditar que o isolamento de uma família que é constituída por 11 pessoas numa única residência, né, ela vai ser igual uma família que tem condições, né, de trabalho, de subsistência, enfim, são condições totalmente diferenciadas. Então, a gente sabe que a população mais vulnerável vai ser a população que mais vai sofrer o impacto da pandemia, né, atualmente. E a gente sabe que atualmente, né, então a atuação do serviço social é primordial, né, dado o atual momento que a gente vive. Então, visto que proporciona à população o acesso aos serviços de saúde, né, o assistente social proporciona o acesso à assistência, à previdência, né, além dos benefícios essenciais para a sobrevivência dessa população, né. Então, esse contexto, né, da pandemia, ele é um contexto importante que o assistente social precisa se colocar num processo de reflexão, né, e dentro desse debate coletivo com a equipe que ele integra. Os assistentes sociais, né, então, para refletir e fazer as melhores escolhas necessárias do que é realmente importante dentro de cada serviço, né, no sentido da qualidade de atendimento ao usuário, o que é prioritário, né, segundo as competências e as atribuições, né, dentro, claro, nunca se afastando, né, como a gente já vem comentando, enfim, nunca nos afastando dessas nossas competências, das nossas atribuições profissionais, né, do nosso projeto ético-político e da nossa lei que regulamenta a nossa profissão, né, a fim, então, de qualificar o nosso trabalho nesse contexto emergencial da pandemia. Bom, eu acho que é isso, né, eu agradeço, né, o convite, espero que tenha trazido alguns elementos importantes. Desejo a todos os assistentes sociais que estão na linha de frente, né, que possam desenvolver o seu trabalho, que, né, tenham coragem para desenvolver, que acreditem na força coletiva, acreditem, tenham como referência, né, o nosso código de ética, a nossa legislação, né, enfim. Eu acho que é um contexto diferente, é um momento que desafia a todos, mas eu tenho certeza que também, diante deste cenário, né, é um momento também de crescimento profissional, né, é um momento de crescimento para a profissão, né, porque a gente se depara também com um papel muito importante, né, que é, então, atender, né, essas famílias que realmente vão, né, que durante a pandemia e pós-pandemia vão ter ainda reflexos muito fortes com relação a todo esse processo que a gente vem vivenciando, a todo esse cenário econômico e político. Enfim, quero agradecer a todos, desejar um feliz dia do assistente social e dizer que eu achei muito legal a proposta do curso, né? Estou aberta aí para contribuir, para a gente, né, trazer novos debates. Um abraço a todos.